Olá, vamos começar nossa aula sobre tendências pedagógicas da educação brasileira. Esse material ele está baseado no livro do José Carlos Libânio, que é aí uma das maiores referências dentro do modelo de didática que a gente vem desenvolvendo aí ao longo do processo. Então, vamos falar de tendências pedagógicas. A primeira grande tendência pedagógica é a tendência pedagógica liberal tradicional. Lembre-se sempre o seguinte, que quando eu penso do ponto de vista liberal, eu estou pensando em manutenção do sistema, manutenção do status quo. E isso interessa muito à elite dominante. Então, o liberal, ele sempre quer manter a ordem, ele sempre quer manter as coisas como elas estão, sem nenhum tipo de questionamento, sem nenhum tipo de resistência ao currículo que vai ser apresentado. Então, o papel da escola é a preparação intelectual e moral do aluno para assumir uma posição de reconhecimento social. Na verdade, é para ele assumir um papel dentro da sociedade. E aí ele não pode entrar em nenhum tipo de questionamento em relação ao papel da escola. A escola aí, nesse momento, ela é soberana sobre as ações que ela vai ter com os alunos. Os conteúdos são conhecimentos enciclopédicos, passados ali de geração para geração, com valores sociais normalmente muito conservadores, acumulados por essas gerações e repassadas como verdades absolutas. Dentro da pedagogia tradicional, a metodologia de ensino é sempre uma exposição oral ou uma exposição de demonstração, onde o professor é o grande protagonista desse processo. A relação professor e aluno é sempre com uma postura muito autoritária do professor. Como é a avaliação nesse processo? Essa tendência, ela busca medir o rendimento dos alunos, determinando um grau de aquisição de conhecimentos transmitidos. Então, ela usa testagem. É muito comum provas orais, teste surpresa, porque, na verdade, não está medindo a aprendizagem, e sim medindo o rendimento do aluno. Considerações gerais desse tipo de pedagogia. O ensino é muito intelectualista, a aprendizagem ela é feita por memorização, a criança é encarada como um adulto em miniatura e a punição é utilizada como recurso de promoção da disciplina. Então, o erro é muito punido dentro da pedagogia tradicional. A pedagogia da escola nova, que é a pedagogia liberal, renovada, progressivista, ela tem um papel diferente, ela coloca o aluno como protagonista do processo. Então, o aluno é como centro do processo. Mas não se iludam, porque a escola nova, ela continua sendo uma escola liberal. Então, ela continua mantendo, ela não tem nenhum tipo de pretensão de mudança social. Apenas ela vai alterar o contexto dentro da escola. Ela não vai fazer nenhum tipo de ligação com a sociedade e com a política. Então, ela não é uma escola política, sociopolítica. Ela não é uma escola crítica. Ela continua sendo uma escola liberal. Então, qual o papel da escola? Preparar os indivíduos para se integrarem na sociedade. Essa sociedade já pré-existente, com seus valores, considerando seus interesses e suas necessidades. O conteúdo da escola nova, estabelecidos em função das experiências e das potencialidades dos alunos. Então, é muito comum na escola nova trabalhar com projetos. A pedagogia de projeto deixa o conteúdo de forma mais livre, mais aberta. Escola pedagógica, né? Tendência pedagógica liberal, renovada, progressivista. Continua aí com a escola nova, né? Então, a metodologia. Qual é a metodologia? Trabalhos em grupo, pesquisa, solução de problemas, experimentação. Como é que é a relação professor e aluno? O professor, ele é um orientador, a gente chama de facilitador da aprendizagem. A disciplina, ela é decorrente da consciência que os alunos adquirem a respeito dos limites. É comum na escola nova os combinados, né? Fazer uma lista de combinados com as crianças. Para quê? Para que eles possam ir desenvolvendo a sua autonomia. Porque a escola nova ela também é muito baseada nas ideias do Piaget, da Montessori. Então, ela traz essa ideia construtivista, inclusive nas relações
com as questões morais. Ainda nessa tendência, como é que é a avaliação? Ela é cumulativa e qualitativa. ênfase nos aspectos socioafetivos, valoriza a autoavaliação. Quais são as considerações gerais dessa pedagogia? Valorização dos processos cognitivos dos alunos, então, leva em conta essa construção de cada aluno, entendendo que o aluno aprende a aprender, então ele tem um conhecimento individual, e a motivação depende do significado do objeto da aprendizagem, então eu tenho que partir de coisas que eles gostem, partir de coisas que eles já sabem, de seus conhecimentos prévios, para que essa aprendizagem se torne significativa. As experiências de ensino tentam retratar a realidade dos alunos, então eu trabalho muita coisa da vida do aluno. Por exemplo, eu faço uma feirinha para ensinar alimentos, eu faço um mercadinho para ensinar sistema monetário. Então, na verdade, eu vou trazendo situações sociais para dentro da escola. O problema é que ela não faz esse retorno, né? Trabalha na escola, mas não devolve para a sociedade. Então, por isso, ela não faz nenhum tipo de crítica à sociedade como ela é. Pedagogia liberal, renovada, não diretiva. É uma divisão aí na escola nova, né? A escola nova tem uma parte que é mais dependendo ali de toda a programação e planejamento do professor, e a outra que é não diretiva, tem uma ideia mais terapêutica, né, desenvolvida por Carl Roger. Então, o papel da escola é desenvolver e formar atitudes adequadas às normas sociais. Então, seria um grande ambiente de socialização. Os conteúdos têm uma preocupação com os aspectos sociais e também com os aspectos afetivos, na formação de atitudes. A transmissão de conteúdos, ela se torna secundarizada. Então, não tem tanta importância se o aluno vai aprender muito ou não. Qual é a metodologia de ensino? Determinados em função dos interesses dos alunos. Então, nós vamos ter aí os alunos como grandes protagonistas também, mas tudo determinado em função dos seus próprios interesses. Qual a relação professor e aluno? O professor, ele assume uma postura mais de conselheiro e de facilitador. Então, quando ele for solicitado, ele está ali pronto para atender as demandas da sala. Mas ele não é aquele que vai determinar as atividades. As atividades, elas vão partir sempre dos próprios alunos. O aluno é o centro do processo pedagógico. Então, e a concepção de avaliação. Se eu não tenho ênfase no conteúdo, se eu não vou trabalhar os conteúdos de maneira sistematizada, então a avaliação só pode ser o quê? Autoavaliação. Pedagogia, tendência pedagógica tecnicista. Ela foi muito forte na década de 60 no Brasil, porque ela traz ali a ideia do tecnicismo. E essa ideia do tecnicismo, ela é baseada nas teorias do Taylor. Então, são teorias de administração científica. Então, nesse período, a escola ficou parecendo uma fábrica. E os alunos viraram um número, né? Então, não tinha mais uma preocupação com essa parte afetiva dos alunos, e sim conteúdo e alta performance e rendimento e produtividade e eficiência, eficácia é o objetivo da escola tecnicista, muito comum nas escolas técnicas, né? Escolas que se baseiam praticamente no ensino repetitivo, num condicionamento, baseado também nas ideias do Skinner. Então, temos alguns representantes aí desse modelo de pedagogia. Papel da escola, formação técnico-instrumental dos indivíduos para as demandas do mercado de trabalho. Então, vai formar para o mercado de trabalho. Quais são os conteúdos? Decorrentes das ciências, as ciências são verdades absolutas, então tem muita coisa de positivismo dentro desse modelo, porque entende que eu preciso seguir uma hierarquia de conteúdos para que eu tenha um melhor entendimento desses conteúdos, começando sempre dos mais simples aos mais complexos e trazendo essa instrumentalização para a formação para o trabalho, não para a vida social, não para as relações com os outros.
A tendência tecnicista ela tem como metodologia de ensino fundamentada na relação de transmissão e recepção dos conteúdos. O ensino é dividido em unidades menores, que são as unidades didáticas, e depois em sequências didáticas. Então, tudo tem que estar o tempo todo pensado de maneira burocrática e hierarquizada. A relação entre professor e aluno é um elo de verdade científica. Então, não há uma relação afetiva com os alunos. É a ignorância dos alunos. O que é importante é que eles aprendam. Então, o aluno é um ser responsivo, ambos são espectadores e acumuladores de políticas traçadas pelos especialistas da educação. Então, era muito comum nessa época o professor receber o livro já todo pronto, com respostas, porque nem o professor tinha liberdade para trazer um pouco de ousadia nesse conhecimento. Então, tanto o aluno quanto os professores eram reféns dos especialistas, né, das disciplinas. Então, essa divisão disciplinar muito fragmentada dava essa ideia de que o sistema poderia organizar o ensino e os professores apenas seriam aplicadores, executores daquilo que foi pensado pelos especialistas. Ainda, né, dentro dessa concepção, a avaliação é subordinada aos objetivos operacionalizados, realizada de forma linear, fragmentada, ela se divide em diagnóstica, formativa e somativa. Porém, a visão é sempre mais quantitativa do que qualitativa. Nós temos aqui uma taxonomia, chamada taxonomia de Bloom, que vai trabalhar essa visão diagnóstica, formativa e somativa. Porém, dentro do modelo tecnicista, não se pensa em qualificar as aprendizagens, e sim em quantificar. Porque qual é o objetivo da avaliação nesse modelo? É a classificação, é a seleção. Considerações gerais. O aperfeiçoamento da ordem social, então é um tipo de modelo que mantém a ordem social, e o ensino é um processo de condicionamentos. E aí temos como representante desses condicionamentos as teorias do Skinner. Estímulo que gera sempre uma resposta. E aí eu faço reforço positivo ou reforço negativo. Libertadora. A escola libertadora, né, a tendência pedagógica libertadora, ela está relacionada ao Paulo Freire. Então, qual é o papel da escola? O papel da escola, a palavra forte aí da teoria do Paulo Freire, é a questão da conscientização. Então, conscientização dos indivíduos para a atuação crítica na sociedade, visando sempre a transformação das relações histórico-culturais nela existentes. Qual é o conteúdo? São determinados considerando sempre as experiências e as necessidades para a emancipação dos indivíduos. Então, os conteúdos, eles são conteúdos problematizados e não conteúdos bancários. É uma crítica forte que o Paulo Freire faz à educação tradicional e também à educação tecnicista. Metodologia de ensino, grupo de estudo. Então, sempre trabalhando dialógico, né? Então, é importante a aula dialogada, é importante a conversação, a relação de ambos os sujeitos no ato do conhecimento é uma relação horizontal, não é uma relação vertical, porque quando você coloca numa relação vertical, alguém está em cima e alguém está embaixo. Quando você coloca numa relação horizontal, professor e aluno estão trocando. Ambos estão aprendendo e ambos estão ensinando. A concepção de avaliação, voltada para a autoavaliação, considerando o progresso do grupo, tem uma função prática nas vivências do educador e do educando. Tanto o educador quanto o educando se avaliam mutuamente. E as considerações gerais dessa tendência, a motivação é decorrente do ensino problematizado, então ele tem que ser um ensino de acordo com contextos sociais vividos, contextos históricos vividos.
O conhecimento se dá a partir da relação da teoria e das experiências dos indivíduos, visando sempre a conscientização político-social. E vamos para a crítico-social dos conteúdos. A tendência progressista crítico-social dos conteúdos, o papel da escola é a difusão crítica dos conteúdos universais ligados à realidade social, visando a participação organizada e ativa na democratização da sociedade. Então, vai se trabalhar os conteúdos universais, porém, vai se fazer um confronto desses conteúdos sistematizados com a realidade vivida do aluno. Então, nós temos ali os conhecimentos espontâneos dos alunos serão valorizados dentro dos ambientes intencionais, dos ambientes organizados como a escola. Os conteúdos de ensino, aqueles produzidos historicamente pela comunidade, pela humanidade, sendo permanentemente reavaliados em face a essa realidade sociocultural. Então, eu vou trazer os conteúdos que são historicamente acumulados, historicamente construídos, mas eu vou fazer sempre uma relação com a realidade histórico-cultural da comunidade que eu estou atuando. A metodologia de ensino são definidas faces às circunstâncias do ensino e da aprendizagem dos conteúdos, então a metodologia do ensino, ela também é problematizadora, ela também vai trabalhar com uma pedagogia interdisciplinar, uma pedagogia transdisciplinar, e a relação de professor e aluno é uma relação, ela é desigual, sendo o professor um elemento fundamental no processo de transmissão e orientação, e o aluno é o grande protagonista de sua própria aprendizagem. Então, ela não coloca aluno e professor no mesmo patamar. Por quê? Porque o professor deveria ser o grande agente cultural, né? Então, o professor deveria ser o que tem maior conhecimento sobre os assuntos. E esse conhecimento do professor, ele é sistematizado. Então, cabe ao professor, no processo de mediação, fazer essa transposição didática de maneira que o aluno aprenda a aprender. Então, ele aprenda fazendo, ele aprenda a aprender, ele aprenda através de situação-problema a resolver essas questões. Mas o professor precisa ser a autoridade no sentido didático, né? A autoridade também no sentido científico. A avaliação. Dentro da crítica social dos conteúdos, o modelo de avaliação são realizados de forma interativa. Então, é importante ter portfólio, relatório, é importante ser aplicado diagnóstico, sempre modelos mais participativos e modelos mais críticos. As considerações gerais, o engajamento político e o poder se dá pela apropriação crítica do conhecimento. Eu transformo pessoas em pessoas mais reflexivas. Então, a educação ela deve ser direta, né, diretiva, porém não autoritária. Eu preciso ter um direcionamento, eu preciso ter uma linha de conduta, eu preciso ter conteúdos, mas eu não posso trabalhar de forma autoritária. Então, os conteúdos, eles são trazidos pelos professores, que são aí as autoridades intelectuais, mas eles precisam estar sendo trabalhados de forma crítica e política, juntamente com os alunos, sempre levando em consideração aquilo que o aluno está vivenciando nas suas práticas extraescolares. Bom, aqui terminamos a nossa aula de conhecimentos pedagógicos relacionados à tendência pedagógica. Lembrando que são dois grandes blocos, o bloco das liberais, né, que são tradicional, tecnicista, escola nova, tanto a diretiva quanto a não diretiva, e o bloco das progressistas, que são as críticas e políticas, né? Então, essas progressistas são Libertadora, do Paulo Freire, a crítico social dos conteúdos, do Saviano. Por que vocês não viram aqui a libertária? Porque no livro do
Saviani, ele não entende a libertária como grande influência dentro do Brasil. Então, ele não trata a libertária e suas características. Então, ele divide ali entre a libertadora e a crítica social dos conteúdos, e ele defende a crítica social dos conteúdos. Então, eu posso colocar o Libânio, o Saviani, dentro da crítica social dos conteúdos. Lembrando que na crítica social dos conteúdos, os conteúdos não são descartados, eles são trabalhados, mas eles são trabalhados de maneira diferente, de maneira problematizadora, de maneira conscientizadora e levando em conta os contextos vividos pelos alunos. Terminamos aqui. Esse conteúdo é um conteúdo bem importante e ele é bem pertinente, ele cai muito nas suas provas. Então, você deve fazer a revisão e criar aquele mapa conceitual, tirando as palavras-chave dessas teorias, porque assim você vai ter muito mais facilidade de absorção desse conteúdo, ok? Ana Vital, com você, até a próxima e até a próxima aula.